Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Money em Movimento. E hoje, uma grande satisfação ter um colega que está atuando na área de nutrologia na nossa clínica Humani, atendendo diversos pacientes, melhorando a qualidade de vida, permitindo a maior mobilidade e, principalmente, interagindo com a equipe para que o paciente tenha sempre os melhores resultados. César, seja bem-vindo. Mais um episódio, grande satisfação. Boa noite, Davi. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Um prazer também estar fazendo parte da Clínica Humani, ajudando todos os pacientes no bem-estar, na evolução da composição corporal, auxiliando em suas patologias para que levem adiante todo o tratamento que buscam na Humani para se sentir cada vez melhor. Perfeito. E é muito importante, né, César, a nutrologia. E às vezes os pacientes não têm a noção dessa importância de estar cuidando de toda a parte nutricional, que vai ter uma influência grande na inflamação sistêmica, levando a quadros de dor, diminuição do movimento, até mesmo que hoje a gente conhece bastante, que é a sarcopenia, perda de força muscular progressiva, que a gente sabe, exercício faz uma diferença muito grande, mas sem uma dieta adequada, balanceada, rica em proteínas, a gente vai ter dificuldade de transformar em massa ou fibras contráteis, né? Então uma massa muscular que realmente seja funcional. E você vivencia muito no seu dia a dia. Exato. Eu sempre falo com meus pacientes que a cultura está mudando em relação a você fazer algo preventivo. Antigamente existia uma cultura na medicina que era algo corretivo. O paciente vinha com um problema e a gente sempre buscava corrigir aquele problema. E hoje está mudando. Está buscando prevenir que esse paciente venha a ter algo que a gente precisa corrigir lá na frente. Então, tudo isso está associado justamente a você buscar uma melhora na alimentação, uma melhora no sono, uma melhora em busca dos seus padrões inflamatórios que apresentam o exame, e tudo isso associado à nutrologia. Então, eu digo sempre para os pacientes que estão em acompanhamento comigo que a nutrologia é como se fosse um dos pilares dentro da ortopedia, dentro da parte da nutrição, dentro da parte de endocrinologia. É algo que a gente precisa agregar, fazer com que tudo seja de uma forma integrada e fazer com que o paciente melhore como um todo. Perfeito. É muito gratificante ter essa interação entre os colegas, né? A gente tem todo o apoio da nutrologia com você, tem a Giovana, que não pôde estar presente, que faz todo o acompanhamento nutricional também, e que, inclusive, não faz aquela parte que muitos pacientes ficam com preconceito, né? Achando que vai passar só aquela receita de alimentos do dia a dia. Exato. O que vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar, vai ter que fazer uma feira específica, como foi prescrita. E me parece que isso tem tido uma importância ainda, que a gente sabe, mas tem migrado para um entendimento de que é muito mais complexo, que a gente tem que ter uma adaptação da dieta baseada no que o paciente pode, de fato, consumir ou até se adaptar do dia a dia, né? Eu, por exemplo, sou médico, tenho uma rotina complicada, eu preciso acordar, eu faço exercício, aí depois eu já saio para o trabalho. O almoço, para mim, é difícil, porque a gente tem, às vezes, horários muito curtos, a gente não consegue sair, almoçar, ou até ter aquele almoço num horário separado, pelo menos para mim. Então, a gente precisa entender a rotina de cada um para conseguir adaptar melhor os alimentos e, ainda assim, ter uma alimentação saudável, preservando a saúde, sem deixar perder essa massa muscular que é tão importante para a gente. Isso tem se discutido muito, né? Muitos artigos têm mostrado a importância do músculo para todas as doenças, praticamente. Então, um artigo que mostrou que entre todas as causas de mortalidade, a força muscular era a mais importante. Então, quanto mais fraco o paciente, mais chance ele tinha de morrer por várias causas. Não só as comorbidades que nós conhecemos, cardiológicas, mas também pela fraqueza muscular, que associado à perda de massa óssea vai levar ao aumento de risco de fraturas, então quedas de idoso, e aí ter os riscos relacionados às fraturas também. Então é muito importante a gente entender, fazer o screening, identificar esses pacientes, poder orientá-los adequadamente, né? Com certeza. A musculatura hoje eu sempre associo à longevidade. Se a gente tem músculo, a gente é longevo.
Então a gente precisa preservar ao máximo, seja em estratégia de emagrecimento, seja em estratégia buscando sair da sarcopenia, a gente precisa sempre incentivá-lo, através de uma alimentação rica em proteínas, que muitas vezes na correria do dia a dia, muita gente acaba não tendo aquele feeling da quantidade de proteína necessária no seu dia, para que você consiga construir essa massa muscular de uma forma mais evidente, mais forte, porque muitas pessoas não sabem, mas a gente acaba renovando 300 a 600 gramas de músculo diariamente. Então, como é que a gente vai renovar esse músculo? Vai ser mais fraco? Vai ser mais forte? Tudo depende do que a gente faz no dia a dia. Se é com treino resistido, se é com alimentação bem regrada, se é sua taxa hormonal, se ela está naquele limite bom, verificar suas vitaminas. Então, tudo isso associado para que tenha um pilar interessante para que a gente construa essa massa. E, consequentemente, com isso, protegendo nossos ossos, protegendo também a nossa parte neurológica, que está muito associado também, os estudos dizem que massa muscular hoje em dia preserva até a nossa parte neurológica de sinapses, onde a gente evita certas doenças como o Parkinson, doenças degenerativas como Alzheimer, a gente acaba retardando ou diminuindo, atenuando um pouquinho as suas dificuldades que elas podem trazer lá na frente para as pessoas mais senis. Então é interessante ter esse olhar diferente para a musculatura, porque cada vez mais que você percebe que você tem mais músculo, com certeza você percebe que você está cada vez melhor. Então isso é muito interessante. Então, quanto mais músculo a gente tem, quanto mais exercício a gente faz, melhora não só a proteção das articulações, mas também a cognição, nosso raciocínio. A gente consegue ficar cada vez mais hábil por longo tempo, né? Por prazo mais longo. E como é que a gente faz para identificar esses pacientes? É muito difícil, né? Uhum. Até hoje mesmo no consultório eu tive 2 pacientes, uma idade um pouco mais avançada, para eles inclusive, porque eu explico muito que hoje os pacientes têm tido uma longevidade maior, então vivem mais. Minha avó foi até 107 anos, sempre explico isso. E os pacientes têm vivido mais mesmo, com um raciocínio cada vez melhor, com a consciência boa, e às vezes perdem mobilidade. E aí a gente tenta explicar, precisa de exercícios físicos a vida inteira, não é por um período para melhorar aquela dor no joelho, no quadril, na coluna, mas para a vida inteira. É o remédio da vida inteira, são os exercícios físicos. E o paciente às vezes não acredita, ela fala, não, eu tenho dor, como é que eu vou fazer exercício? Ah, tenho preguiça, ou então não é preguiça, é a dor que não deixa. E aí quando a gente fala para o paciente, mas tem tanta coisa que você pode fazer abdominal, que não vai nem mexer no joelho, pode suspender a perna reta, né? Perna retificada, pode fazer isometria, deixar a perna parada e resistir ao movimento, pode fazer abdução, um exemplo do joelho, pode fazer abdução, joelho parado, adução, abdominal, pode fazer um agachamento um pouquinho mais curto, pode fazer panturrilha, e gradativamente aprendendo a agachar, porque ao contrário do que se falava antes, o agachamento ele faz parte dos movimentos primitivos. Então a gente precisa agachar. Como que a gente vai falar para o paciente? Não agache, não suba dessa escada, não suba dessa ladeira, não ande muito, o que é muito, né? Difícil avaliar, né? Então a gente precisa adaptar o paciente para que a vida toda ele consiga fazer os movimentos primitivos. E o que eu aprendi na minha residência é falar isso para o paciente. Não suba dessa escada, não agache, mas como que a gente vai fazer isso? É o contrário, o ser humano precisa fazer isso, ele precisa aprender a fazer isso sem dor. E esse é nosso papel, tá sempre orientando. É difícil, muitos idosos, às vezes eles acham que é apenas um jargão médico, faça exercício que você vai melhorar, mas você, mais do que ninguém, sabe aí da importância, né? Exatamente. Hoje eu sempre falo também para os pacientes que musculação, exercício físico é uma prescrição. Às vezes a nossa conduta lá está só exercício físico, porque querendo ou não é um remédio. É o melhor remédio que tem hoje. Uma pessoa que consegue exercer um agachamento, que são os exercícios multiarticulares que a gente chama, né? Um agachamento livre, realização de uma supinação, levantar da cama. São pequenos movimentos que fazem parte do nosso dia a dia e cada vez mais a gente precisa fortalecer essas musculaturas para evitar quedas lá na frente, para evitar que você tenha certas limitações, às vezes até enrijecimento das nossas articulações por falta de mobilidade. Então tudo isso a gente precisa fazer com que esteja presente na mente do paciente e cada vez mais ele se exercite e se preocupe em relação a fazer esses pequenos movimentos. Então isso é interessante. Dentro da nutrologia a gente busca
não só a parte preventiva, mas também a parte de reduzir a inflamação para que o paciente não se limite quanto a isso, o que é muito interessante quando a gente associa à ortopedia. Muitos pacientes fazem lá bloqueio, ácido hialurônico, fazem alguns procedimentos para melhorar as inflamações na parte articulares, né? Para que eles se mantenham sem limitações durante o seu movimento. Cada vez mais se movimentem mais e consiga fortalecer essa musculatura. Então a gente traz a nutrologia juntamente com os exames laboratoriais, verificando como é que está seu dia a dia, sua rotina, para que cada vez mais ele se torne menos inflamado, com maior facilidade de fazer com que esses procedimentos somem cada vez mais na sua rotina e, de fato, a gente previna e não necessite de correção lá na frente. Muito bom. E aí a gente precisa entender também que, tá, eu faço exercício, vou começar a fazer, decidir, né, o idoso ou o jovem que tem dor, né, o adulto jovem, e até os jovens mesmo, né, 19 anos, 20, 25 anos, eu tenho bastante paciente assim também, inclusive atleta que tem a famosa condropatia patelar, dor anterior do joelho, síndrome femoropatelar, como é chamado, ou dor no cotovelo, praticante de crossfit, ou síndrome miofascial, e beach tênis, na verdade, que Hoje agora é a cultura, está né? na moda a cultura do beach tênis, e que é muito interessante, fez muita gente voltar, né, a praticar esporte. Que para mim é um dos orgulhos, né? CrossFit, apesar de muitas críticas, de quem não conhece bem, beach tênis e futevôlei, por que pareça. Tem lesão? Tem, mas é muito semelhante a todos os outros esportes, inclusive futebol, né, que é o tradicional. Então não tem por que condenar nenhum dos esportes, porque ele faz as pessoas praticarem exercícios e isso é muito importante. Apesar de ter que ser com qualidade, com prevenção, principalmente prevenção de lesões. E aí a nutrição, hidratação, todo esse conceito faz uma diferença muito grande. Certeza. Corrida de rua, outro esporte. Um dos problemas que nós temos com corredores é justamente começar a correr, não fazer exercício físico, né? Não ir para musculação, não estar com o músculo bem fortalecido e ir calçar o tênis e começar a correr. Só que, como punch. isso já é um problema, né? Porque você não está com o músculo ainda adaptado. Mas a nutrição também faz muita diferença nessas horas, né? Com certeza. Simplesmente, muitos pacientes que buscam mudar de vida. Vou mudar de vida hoje, vou começar a correr a partir de amanhã. Às vezes ele não sabe que tem algo silencioso. A inflamação é silenciosa. A dor crônica que está ali, sempre lhe incidindo com uma certa limitação, também é silenciosa. Então, lá na frente pode trazer algum impacto grande. Então a gente precisa se preocupar quanto a isso. No caso da corrida, principalmente, muitos pacientes que querem iniciar uma corrida, querem fazer algo do tipo, algum exercício físico, muitas vezes estão com sobrepeso, acima do peso. E músculo, você bem sabe, você é especialista nesse assunto, é como se fosse nosso amortecedor. Na nossa articulação ele vai amortecer, a gordura não amortece, então o impacto é cada vez maior. Quanto maior o peso, mais impacta na articulação, então mais lesão. Então a gente precisa justamente ter o exercício bem prescrito, a nutrição vai auxiliar em relação à reconstrução dessa musculatura, para que cada vez mais ele evolua 1 km, 2 km, 3 km, buscando maratona, seja limite, a gente vai determinar através do nosso incentivo, do que é que a gente vai fazer todo dia a dia para tentar evoluir naquele exercício físico, seja ele qual for. Então a gente precisa ter esse cuidado também, né? Então, reduzir percentual de gordura, aumentar a musculatura para resistir a esses impactos é com certeza essencial. A gente precisa se cuidar, se prevenir, fazer exames, verificar se realmente pode, o quanto que pode, tudo isso tem que ser avaliado. Perfeito. E sobre corrida de rua, aprofundando um pouco, aqueles pacientes que têm a famosa fratura por estresse, né? Ou aquela dor no joelho, na região medial, ali próxima da articulação, que é por impacto excessivo, que pode gerar esse distúrbio, que gera um edema ósseo, que se assemelha muito a uma fratura, que confunde, não é que o osso quebrou, saiu do lugar, deslocou, mas ele fez ali como se tivesse rachado, né? Por causa do edema ósseo, teve um distúrbio do trabeculado ósseo. E um dos principais motivos para esses corredores são distúrbios metabólicos. São pacientes que não se alimentam bem ou estão em um estado de emagrecimento, sem estar compensando com o ganho de massa e também com os distúrbios alimentares, nutricionais, principalmente, e em alguns casos até
também por falta de uma hidratação adequada. Então, eu acho que você tem muito esses pacientes, né? Isso, demais. São pacientes que chegam sem rotinas, né? Sejam alimentares, seja da higiene do sono, que também é muito importante para a recuperação. São pacientes que também não têm além do exercício físico, a rotina alimentar de saber escolher, de fato, o que é que ele precisa comer para regenerar. O carboidrato e a proteína, principalmente dentro da faixa ali de treino, do horário de treino, é de extrema importância. O quanto de carboidrato e proteína que você vai ingerir antes do treino e o quanto que você vai utilizar pós-treino vai dizer muito o quanto que vai ser da sua recuperação muscular. Se ela vai se regenerar de uma forma satisfatória ou se cada vez mais você vai degradar essa musculatura. Então, isso faz parte do tratamento como um todo. Não somente fazer exercício, tem que ter isso tudo bem alinhado, o pilar, o sono, a hidratação, a alimentação, lógico que as partes hormonais, as partes da síndrome metabólica, tudo que a gente está avaliando no exame físico também, tudo isso faz parte para agregar, mas esse pilar precisa ser bem feito. Sono, hidratação e alimentação. Perfeito. E uma dica sobre essa necessidade proteica da alimentação para quem está correndo, você tem alguma dica que você poderia passar? Você chegou a comentar, mas dá para você destrinchar um pouquinho sobre isso. Principal dica, nunca reneguem o carboidrato. O carboidrato é de extrema importância para crescimento muscular. A gente precisa de carboidrato antes do treino, precisa de carboidrato pós-treino, e a gente precisa desse aporte durante o dia, bem separado, bem dividido, para que a gente tenha uma boa evolução e crescimento muscular. Então, essa é a dica. No mínimo de proteína, de 1,2 a 1,6 gramas por quilo, e carboidrato varia de acordo com o fator de atividade que você tem. E como seria essa ingesta proteica? Que você fala de 1,2, 1,3, idoso chega a 2, 2,5, mas como é que ele consegue, de fato, adaptar essa quantidade que ele precisa por peso para que isso se torne prático para o dia a dia? Como você orienta seus pacientes? A gente utiliza muito de suplementações, principalmente para aquelas pessoas que têm certa dificuldade durante o dia a dia, para fazer uma rotina alimentar bem elaborada, bem estruturada. Então a gente utiliza suplementos para que facilite essa ingesta proteica. A exemplo do whey protein. A gente utiliza muito da proteína do soro do leite, onde em um pequeno scoop de 30 gramas a gente consegue 20 gramas de proteína no dia. Então, por exemplo, sou um paciente que peso 80 quilos. Se a gente for pensar em 2 gramas por quilo, 160 gramas de proteína. Em doses de whey, a gente faz essa divisão. Mas, dentro dessa divisão, a gente não pode viver à base de suplementação, porque a gente precisa pensar também nos micronutrientes, as vitaminas, os minerais. E aí vem a parte do frango, vem a parte da salada, vem a parte do arroz, do feijão, que são a comida do dia a dia do povo brasileiro, que é a comida de verdade, que a gente precisa associar. O suplemento é sempre um adjuvante, mas a parte da estrutura alimentar, ela precisa ser bem dividida para que a gente consiga, de fato, evoluir. Porque a nossa rotina é comida de verdade, não é suplementação. Então, a gente vem para agregar um suplemento. Então, esse cálculo aí que precisa ser bem feito para que a gente consiga evoluir. Então, você suplementa a proteína, os aminoácidos. Sim. Tem um whey protein, ou pode ser um aminoácido também ingerido. Hoje em dia a gente tem algumas formulações, tem o famoso agora Pepto Strong, Sim. que na verdade são aminoácidos para que facilite a absorção, principalmente nos idosos, né? Que os idosos têm uma dificuldade de absorção, então a gente precisa calcular e muitas vezes suplementar. Exato. E os alimentos, é por isso que é importante ter uma nutricionista, né? Como a gente tem, que aí, além das recomendações de suplementação, avaliar os exames, quanto que o paciente pode consumir, fazer esses ajustes proteicos e também de carboidratos, mas também aí estratificar a dieta de fato, né? O quanto que ele vai conseguir extrair de proteína da carne, né? Ou dos outros alimentos, adaptando para a realidade de cada um. O idoso se torna ainda mais complicado quando a gente fala sobre ingestão. Tem idosos que não quer comer carne, tem idosos que não quer comer ovo. Então a gente precisa estar orientando e adaptando para a realidade de cada um. Exato. Cada vez mais que a gente vai perdendo mais massa muscular, que é no caso do idoso, a gente acaba sentindo menos fome. Nosso corpo necessita de menos energia. Então isso que é o grande difícil em relação à avaliação. A gente percebe também no idoso que, passado o tempo, a gente começa a perder a parte óssea, dentária,
Então, tudo isso acaba facilitando para alimentos mais moles, mais maleáveis. Aí vem os carboidratos, que normalmente são sempre mais moles durante a mastigação, mais fáceis. Então, ele prioriza mais o carboidrato do que a proteína. Então, a gente precisa ter esse feeling, precisa ter esse cuidado, saber o que é que de fato está mudando na rotina do paciente para inserir aquele elemento que realmente seria mais fácil para ele digerir e se manter adequado durante o dia a dia. Então, esse toque diferente acaba que, de vez em quando, você precisa de orientação. É interessante a gente sempre ter esse toque para que a gente se preocupe e continue sempre se sentindo bem, né? É sempre que eu falo. Todo paciente que chega para mim, eu falo, eu não quero que você fique refém de medicação. Pelo contrário, eu quero tirar a medicação de você. Então, a gente vai fazer um tratamento, mas esse tratamento é periódico. Lá na frente, eu quero que você tire isso e adapte para a sua vida. Então, tudo faz parte de uma fase, uma transição, mas sempre em busca da melhora. Muito bom, muito bom. E tem um suplemento. Você falou sobre suplementação com whey protein. Só que existe uma série de suplementos no mercado. Algumas controvérsias, na verdade, essas controvérsias, né? Relacionadas à suplementação. E tem aquele que são topo de evidências, que estão no topo da evidência, né? Um deles é o whey protein, de fato, porque são nutrientes que você precisa de fato, que aminoácidos é incontestável. E um outro que tem uma gama de artigos publicados, mas o seu papel fica cada vez mais em xeque, que é a creatina, né? O quanto que a gente precisa consumir de fato de creatina, o quanto que ela vai ser benéfica, o quanto que ela vai ser prejudicial. Talvez esse seja hoje um dos assuntos mais discutíveis, né? Exato. Muita gente fala da creatina até em relação ao cognitivo. Alguns artigos falam que não auxiliam, outros artigos falam que auxiliam, mas eu associo muito a creatina em relação ao cognitivo justamente pela massa muscular. A creatina hoje, juntamente com o whey protein, são aqueles suplementos que eu digo essenciais. Lógico, quando a gente pensa na prática esportiva, a gente pode até retirar a creatina, a depender do esporte, mas no dia a dia, para aquelas pessoas que estão fazendo atividade amadora, uma atividade de resistência, treino de resistência, saindo da sarcopenia, a creatina é sempre bem-vinda. Ela auxilia a nossa musculatura em relação à regeneração, em relação à função da mitocôndria, em relação à força, potência, hidratação celular. Então, tudo isso auxilia para que a nossa musculatura trabalhe. Então, é muito bem-vinda para a maioria dos pacientes que a gente tem acompanhamento lá na clínica. Muito bom. E havia uma crítica da creatina, que era um suplemento principalmente para alta performance, né? Onde você, para precisar consumir creatina, precisaria ter uma necessidade muito grande ali, um gasto calórico muito intenso, de explosão, de aceleração, como seria o caso dos corredores. Mas hoje mudou bastante. E entre as evidências, a creatina e o whey protein são aquelas que têm maior nível, né, que a gente pode considerar como comprovação de que teria benefício para quem está consumindo. E aí eu também acho que seria muito interessante, tanto para aqueles amadores, eu concordo com você, com o idoso que tem baixa ingesta de nutrientes, dificuldade de ingestão, muitas vezes não se alimentam tão bem, não querem se alimentar, como você falou, acabam preferindo apenas os carboidratos, mais fácil de digerir, às vezes não os de melhor qualidade. Então, vale a pena a gente estar atento, ter um olhar atento e fazer uma suplementação que tenha evidência e que vai ser de fato benéfica, que vai fazer uma diferença como nutriente. Com certeza. Muito bom. E agora, para o idoso ou para o atleta que está começando, que é obeso, um dos grandes problemas que eu vejo é ele emagrecer e perder massa muscular. Eu estava com um paciente hoje, esse mesmo paciente estava discutindo muito porque eu não estava conseguindo convencê-lo da necessidade dos exercícios. Ele queria que eu tivesse uma solução real, todos querem, é justo, para dor, para melhorar de uma maneira rápida, mas sem precisar de exercício, sem precisar de nada. Aí fica difícil. Sem precisar da parte difícil, né? Que é o que depende do próprio paciente. Exato. E na dor não é fácil, né? Tratar dor é multifatorial, a gente sabe que a dor é multifatorial, que precisa de vários ajustes no organismo, não só físico, mas também psicológicos, né? Muitas questões emocionais vão levar ao aumento da percepção da dor.
que a gente conhece como hipersensibilização periférica, também que vai levar a uma hipersensibilização central, e existe a conhecida hipoestesia aos exercícios, né? Então você vencer aquela barreira inicial da dor dos exercícios, para daí você ter uma melhora da dor e não sentir dor aos movimentos. Isso é muito importante, esse entendimento, que não é fácil. E aí uma das questões é que o paciente achava que ele era magro, não era obeso. Então, se ele era magro, ele não precisava de exercício, ele precisava apenas de um tratamento para dor, né? Ali no caso do joelho, com artrose, já com certo grau de deformidade também, que já não é fácil para a gente. A gente precisa de vários ajustes e esse entendimento dessa necessidade também por parte do paciente para não frustrar expectativas. E aí, você que está ali com a gente, vivenciando esse paciente obeso que precisa perder peso, mas não pode perder massa muscular, né? Existe algum detalhe dessa avaliação, dessa investigação desse paciente? Existe muito, hoje o mais difícil a ser feito, né? A gente tem inúmeras medicações hoje que nos auxiliam no emagrecimento, como o famoso Mounjaro, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, que nos auxiliam muito em relação a esse tratamento. A grande dificuldade é justamente em preservação de massa muscular. E aí que vem a parte da nutrição, onde a gente precisa da quantidade de proteína ideal para que a gente sustente. Às vezes não é o quanto que você deixa de comer, mas sim o que você está comendo. Nem sempre a gente fazer um déficit calórico de 500 calorias no paciente vai trazer um resultado de emagrecimento. Às vezes é menos do que isso, porque a gente está preservando a massa muscular. Sempre falo o paciente, quando ele traz a bioimpedância que ele realiza lá na clínica, da proporção que a gente observa da percentual de gordura da massa muscular. Sempre que a massa muscular está sempre sendo preservada, nosso percentual de gordura cada vez mais cai de uma forma exponencial. Por quê? Isso é um emagrecimento de fato. A gente modificar no percentual de gordura, sustentar a massa muscular. Essa é a maior dificuldade. Como você falou, depende muito do paciente. Não somente a medicação, não somente o procedimento que a gente vai fazer com que ele emagreça. Ele precisa emagrecer. Eu sempre falo aos pacientes, você que vai emagrecer, não a medicação. Então, ela está ali para lhe ajudar, está ali para lhe fortalecer, auxiliar no processo, fazer com que seja mais rápido. Mas esse mais rápido, às vezes, também tem algumas pegadinhas que a gente precisa ter cuidado para que não prejudique. Que é justamente isso, preservar a massa muscular através do aporte de proteína, saber como treinar, ter esse acompanhamento para não falhar durante a sua atividade física e, consequentemente, perder mais massa muscular no processo de emagrecimento. Isso é preocupante. Então, a gente precisa intervir. Dentre essas intervenções, muitos têm síndrome metabólica, que tem distúrbios hormonais associados, principalmente a respeito da testosterona, que nos auxiliam muito em relação à composição da massa muscular. Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar. Saber se ele está hipogonádico, que é não funcionando com todos os seus hormônios de uma forma satisfatória. Então, tudo isso precisa ser observado. Vitamina D, magnésio, precisa observar. O que é que a gente pode fazer para que esse paciente se mantenha em nível perfeito laboratorial para que seu corpo responda com a musculatura sendo ali trabalhada no exercício físico e, consequentemente, evidenciada na bioimpedância e na avaliação física. Muito bom. Então, perder peso é extremamente importante. A gente sempre fala para o paciente, sempre conversa com ele. Mas não é fácil só mandar emagrecer, né? Eu falo muito isso no grupo de alunos que a gente tem, de mentorandos, que a gente às vezes atende um paciente, quer tratá-lo, percebe que ele está com um peso excessivo, acima do peso, ou até com obesidade, e que a gente precisa que ele emagreça, mas só fala para ele, você precisa emagrecer, vou passar um tratamento aqui para dor, um remédio, você vai voltar daqui a 3 meses, quando você emagrecer eu vou começar o tratamento. Como que faz isso, né? É difícil emagrecer, eu sei disso, né? E a gente precisa encontrar o caminho, ajudá-lo no caminho da perda de peso. Por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, contando com você agora, que é fazer com que esse paciente encontre os meios corretos para emagrecer e emagrecer com qualidade, né, mantendo uma boa ingesta de nutrientes que vão preservar a sua saúde, sua qualidade de vida, permitindo uma boa mobilidade, porque não vai perder massa muscular, né, que é o grande problema quando a gente está emagrecendo. Então eu falo para o paciente, às vezes ele é obeso
não faz exercício e me preocupa muito a gente pensar no emagrecimento. Porque naquele momento, se a gente consegue, de fato, fazer ele emagrecer rápido, eu prescrevo lá um Mounjaro. Vou prescrever um Mounjaro, um Tirzepatida, e ele vai emagrecer. Tá, hein? Decidiu que ele vai emagrecer, vai se policiar, vai se conscientizar, vai fazer jejum intermitente, e aí? Famoso jeito, né? E vai emagrecer. Só que ele vai emagrecer sem qualidade. Exato. Né? Ele vai emagrecer e vai perder massa muscular, vai piorar o quadro. Então foi uma discussão que eu tive muito em algumas mesas redondas, até de ortopedia, onde se falava isso, não, o paciente tem que emagrecer, o problema dele é emagrecer, não adianta fazer isso e aquilo, é emagrecer. Tá, e então emagrece, e aí o paciente piora da dor. Tem muitos pacientes assim, que fizeram cirurgia bariátrica, que é o grande exemplo. E esses pacientes bariátricos começaram a vir para o consultório com muita dor articular, principalmente no joelho. Obviamente que é a área de carga, de movimento, né, o principal, que recebe impacto com mais frequência. E por que se ele emagreceu? Então os pacientes vinham no consultório e perguntavam, por que eu estou com dor? Se eu emagreci, o médico mandou emagrecer, eu fui bariátrica e estou com dor no joelho. Mas é justamente por esse motivo. Emagrece, mas também perde massa muscular, não faz exercício da maneira adequada, com a equipe, com alguém orientando, né, com um profissional acompanhando, e até mantém aqueles nutrientes que o cirurgião prescreveu, que deve ser feito para não ter nenhum risco para a saúde, mas esquece dos nutrientes, ou até, às vezes, de um ajuste ali hormonal para que essa massa muscular não seja pendida de uma maneira muito rápida. Exato. Pacientes bariátricos, inclusive, têm um problema muito grande em relação à parte nutricional, à parte de vitaminas. Porque, querendo ou não, acaba sendo uma cirurgia muito invasiva. Então, acaba que a absorção dos nutrientes não são os mesmos. Então, a vitamina B12, vitamina D, magnésio, cálcio, tudo isso são minerais importantes, tanto para conjuntura óssea, mas também para muscular, acaba sendo um pouco deficitária. Então, a gente precisa fazer essa reintrodução, né? Seja por via parenteral, seja para via que ele consiga absorver de uma forma melhor. Então, isso é o grande diferencial de um para outro, é aquele tratamento individualizado. O paciente volta com dor justamente porque ele não preservou a massa muscular, que é o nosso amortecedor. Então, a gente precisa ter essa preservação e mostrar para o paciente que não é só emagrecer. Por quê? A partir do momento que a gente emagrece na balança, perdendo peso, perdendo quilos, se a massa muscular for junto, a gente não sustenta lá na frente. Porque hoje, nossa taxa metabólica basal, basicamente, altura, idade, peso, certo? Mas se esse peso for de massa muscular associada, nossa taxa metabólica basal ela sobe. O que significa isso? Que a gente tem mais liberdade para comer e ainda assim não engordar. Então, a preservação é muito importante para que a gente tenha um emagrecimento sustentado, tenha um emagrecimento que a gente consiga preservar durante muito tempo, fazendo com que isso seja a sua nova rotina. Eu sempre falo aos pacientes que estão em processo de emagrecimento que a massa muscular é o primordial, porque lá na frente, quando a gente retirar a medicação, a massa muscular é que vai sustentar toda aquela fome que ele está sentindo. Então, desde quando a gente começou aqui o podcast, a gente falou, a longevidade, é o que realmente traz para a gente aquilo que a gente vai modificar a vida do paciente, seja no quadro de dor, no quadro de mobilidade, de se sentir bem. Em relação à parte hormonal também, a musculatura tem muita importância em relação a isso, força. Então, de fato, é a nossa chave mestra. É isso aí. E eu confesso a você, eu preciso sempre controlar o peso, né? Eu já tive dificuldade de emagrecer e eu acredito que as medicações, elas ajudam muito, apesar dos preconceitos. Existe preconceito a todos os medicamentos que foram inventados ao longo do tempo para perda de peso, porque é fácil falar, né? Não, basta tomar vergonha na cara, vai emagrecer, né? Exato. Basta força de vontade para emagrecer, mas não é simples, porque nós temos rotinas às vezes complicadas, nós temos uma série de questões relacionadas com alimentação inadequada, que não é só vontade de comer, quero ir no McDonald's comer, né, doce, milkshake, hambúrguer, é muito mais do que isso, né? Exato. Então às vezes levam uma alimentação inadequada, porque a rotina às vezes pede, né? Nossos hábitos de vida às vezes também não são tão adequados se a gente não se policia. E para fazer essa quebra
ali daquele hábito de comer e comer de maneira inadequada, esses medicamentos que regulam a nossa saciedade têm ajudado bastante. Não é novo o uso de medicamentos para emagrecer, mas toda época que se falava muito, apesar de não é a melhor medicação, obviamente isso não estava ainda em uso, mas, por exemplo, o Flinipoporex, Anfepramona, se utilizou muito, inclusive em idades precoces, 16, 18 anos, e teve benefícios para muita gente, né? Apesar dos riscos, mas que podem ser controlados justamente pelo apoio profissional. Hoje avançamos, estamos na era das medicações, a gente passou pela a era medicamento para inibir a ingesta de gordura, Sim. e agora estamos, né, na era dos inibidores os Agonistas, agonistas o do GLP-1 GLP-1 e o GIP, né? e o GIP. Então, a gente tem avançado, são medicamentos que realmente fazem uma diferença grande, muita gente tem conseguido emagrecer e emagrecer com qualidade, mas não por causa do remédio, porque o remédio também faz com que esse acompanhamento profissional se faça indispensável. Exato. É necessário porque as medicações cada vez mais estão evoluindo justamente porque trazem mais resultados. Então, a paciente que simplesmente compra na farmácia e faz o uso da medicação, ele vai emagrecer. Agora, a questão é como ele vai emagrecer. Algo que a gente está discutindo muito é sobre a sarcopenia. Então, o paciente, quando emagrece, ele perde peso, perde gordura, perde massa muscular. Quando ele retira a medicação, ele volta a engordar. Mas ele não volta a engordar massa muscular, é somente gordura. Então, cada vez mais que esses pacientes ficam nesse efeito sanfona, eles se tornam cada vez mais sarcopênicos. Então, cada vez mais ele agrava aquilo que ele estava tentando tratar. Então, por isso que é necessário o acompanhamento. É necessário verificar quais são as taxas, qual a dose que você está utilizando, evitar se de fato você precisa evoluir dose, ou se a gente precisa sustentar um pouquinho aquela dose ali para que você modifique algo na dieta. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença lá no final. Evitar que você crie algo tentando corrigir, no caso, a obesidade. E por que você acha que há tanta polêmica ainda gerada na cabeça de alguns pacientes, até de alguns médicos, com relação ao uso dessas medicações, né? Os agonistas do GLP-1 Tudo que é novo incomoda, né? É que a gente fala, Exatamente. prego que se destaca, ele está ali para ser martelado. Então, hoje o prego que está se destacando é o Mounjaro, futuramente a Retalutida e vão vir outras medicações cada vez melhores e cada vez mais vão ser debatidas. Mas o que está acontecendo hoje é que muita gente está utilizando de forma irracional. Existem Sim. pacientes hoje que estão indo Sim. para UTI porque está em uso daquilo ali, causando hipoglicemia, e simplesmente o médico, o profissional, o colega que está ali dentro da UTI, vendo o paciente está abusando o Mounjaro, acredita que está sendo prescrito aquilo, ele muitas vezes não está. Ele está indo para algumas clínicas que cada vez mais surgem em esquinas que a gente não sabe da procedência, não sabe o que é que está utilizando. Então isso é a grande dificuldade. Nós somos médicos, nós estamos ali para cuidar do paciente, acolher, mudar de vida do paciente. Então essa preocupação a gente tem que ter. Não é simplesmente prescrever e volte daqui a 3 meses para ver como é que você está. Durante todos os processos, como é que vai ser? Ele está fazendo o treino certo? Está fazendo a alimentação certa? Como é que está sendo a evolução? Está perdendo massa magra? Está perdendo percentual de gordura? E isso é o que a gente deve se fazer. Então está sendo discutido porque muita gente não está indo por esse lado, está indo por outro. Para alguns dá certo, para outros dá muito É errado. mais fácil. Então fica complicado. E eu tenho muito paciente e colegas, amigos ali que a gente sabe que estão utilizando a medicação, mas quando você pergunta de onde vem a receita, o acompanhamento, quem foi o colega, não, é receita do vizinho. É aquela que Nunca, funciona. esse médico a gente nunca sabe quem é. É só um médico. E a dose é justamente a dose do vizinho também, né, que é ajustada pelo vizinho, conforme o vizinho ajusta. Aqui deu certo é a dose que ele vai usar. E aí gera série de problemas, os pacientes, né, em UTI. Números. É algo que a gente precisa ter muito cuidado mesmo. Os pacientes hoje, muitos que estão chegando na clínica, graças a Deus, estão preocupados com esse acompanhamento, têm a oportunidade de utilizar desses amigos e acabam optando por seguir com a gente e estão tendo bons resultados, excelentes resultados quanto a isso, se sentindo bem durante o processo de emagrecimento. Você não precisa sofrer para emagrecer. Algo ajustado você não sofre, você simplesmente evolui.
Então é isso que a gente busca lá no Omani e graças a Deus a gente está tendo excelentes resultados quanto a isso. Exatamente, muito bom. E então, emagrecer com qualidade faz a diferença muito grande. É importante emagrecer, porque a obesidade leva também a uma série de distúrbios, né, que a gente conhece bem, são distúrbios metabólicos. Isso vai gerar o processo inflamatório sistêmico, que é causador da, da limitação funcional e até de um quadro álgico, contínuo, persistente, de difícil controle. Por isso que, às vezes, o obeso, a gente tenta tratar com uma série de medicamentos focados apenas na dor, faz procedimentos na articulação, filtrações ou bloqueios, e o paciente continua com dor. Não é só a obesidade, não é só pelo peso sobre a articulação, isso a gente tenta explicar bastante. Tem outros fatores relacionados à obesidade que vão levar ao quadro de dor crônica, né? Sim, sim, muitos. Hoje a obesidade é uma doença multifatorial, uma doença crônica multifatorial, assim como hipertensão, assim como diabetes. E a obesidade é desencadeante de muitos deles, dessa síndrome metabólica principalmente, que é a resistência insulínica, que desencadeia a diabetes, hipertensão arterial, justamente porque a gente tem esse aumento de adiposidade central, que prejudica muito em relação à parte circulatória, a apneia do sono, que é a primeira medicação para tratamento de apneia do sono, é o tirzepatida, que está muito associado também à obesidade, a parte ortopédica com limitações, com inflamações, aumento de PCR, aumento de ferritina, que piora cada vez mais o acúmulo de inflamação nas nossas pontas, né, que são as articulações, principalmente do joelho, que são as sobrecargas principais. Então, ela acaba que prejudica muito durante o nosso processo, durante o nosso tratamento. Então, a gente precisa melhorar, fazer com que ela não desencadeie de outras patologias associadas e, de fato, às vezes não é nem um hipogonadismo que você tem, um déficit de testosterona, é simplesmente uma obesidade que está ali impedindo que essa testosterona esteja em um alvo perfeito. Então, às vezes não é somente a dor na articulação que você está sentindo porque você tem uma artrose, é porque a obesidade está te trazendo essa artrose. Então, isso aqui é a Liberação de citocinas inflamatórias, né? A leptina que está ali no tecido adiposo, perpetuando o quadro inflamatório sistêmico, que aí vai levar a essa dor de difícil manejo, né? Difícil tratamento com as ações que a gente faz no nosso consultório. Então, isso que a gente precisa ter, esse entendimento. Por isso que é bom a parte integrada, a medicina integrada. A ortopedia associada à nutrologia, associada à parte da endocrinologia, associada à ginecologia, a parte da urologia, tudo isso acoplado com a nutrição como base ali. Então, a gente precisa ter esse entendimento. O paciente, ele, quando é bem visto de todos os lados, ele se torna muito mais fácil de ser tratado, né? Muito bom. E a gente tem essa equipe lá na Humana, né? Então temos um nutrólogo, temos uma ginecologista, uma equipe que também avalia toda essa questão da osteoporose, sarcopenia, osteosarcopenia, e a gente consegue ajustar nutrientes, conseguimos melhorar a qualidade de vida através desse ajuste sistêmico, né? Não só olhando para o joelho, olhando para o quadril, para o ombro, mas olhando o paciente como um todo. Exato. Isso é muito, muito gratificante, ter um local onde a gente consegue, simplesmente uma consulta, observar tudo que a gente precisa para um paciente. O que eu gosto muito de lá da Humana é a calorimetria, que é aquele exame onde nos mostra realmente o que é que nosso corpo tem como taxa metabólica, o que é que ele precisa de energia, o que é que ele está queimando de energia para se sustentar. A gente consegue avaliar a inflexibilidade metabólica. O que seria isso? Seria justamente a dificuldade do nosso corpo em queimar o carboidrato como deve ser queimado, em utilizar a proteína como deve ser utilizada. A gordura está sendo acumulada justamente porque seu corpo não está entendendo o que é que está acontecendo de acordo com o que você está ingerindo. Então a calorimetria nos mostra realmente o que é que o paciente está precisando de alimento, quantidade diária, o que é que ele queima em simplesmente estar sentado. Então são diferenciais que trazem com que a gente seja muito mais assertivo em relação ao tratamento do paciente. Então isso é importante, nos ajuda, nos auxilia, e são ferramentas para nos auxiliar, né, ao tratamento do paciente como um todo. Sim, e se fala muito em nutrição, a gente falou muito de alimento, em suplementação, e dois tópicos que eu queria ainda discutir com você é a hidratação e com relação à necessidade
quando ajustar os hormônios dos pacientes que sofrem de dor crônica. E a hidratação no atleta, algumas lesões, alguns problemas que são gerados, são justamente pela hidratação. E aí, quanto consumir de água, como é que se usa, né, esse ajuste hídrico. E tem ainda hoje os suplementos, né, que são os géis de água, né, o quanto que isso realmente é válido ou não. Hoje a gente tem como premissa utilizar de 25 a 30 ml por quilo para cada paciente. Mas isso depende muito do fator atividade. Se ele é um paciente um pouco mais sedentário, se ele é um paciente mais ativo. Então, cada vez mais isso modifica em relação à sua hidratação necessária. E a parte do gel, ele entra justamente porque são eletrólitos que estão ali dentro. São carboidratos. Então, a gente permite com que nossa musculatura continue funcionante. Cada vez mais que a gente se exercita, nosso músculo produz ácido lático, que quando ele está em uma alta carga, acaba sendo inflamatório. Mas é uma inflamação que é benéfica, porque depois a gente vai regenerar essa inflamação que está sendo feita. Mas se exacerbada pode trazer lesão, pode trazer cãibra. Então os géis nos auxiliam nesse momento. Maratonistas precisam, como ele faz em uma atividade de endurance durante um longo tempo, ele precisa fazer a reposição de carboidrato naquele momento que é de rápida absorção, para que a musculatura dele evite esse quadro de cãibra e perda de força motora. Então, nesse momento, tem a reposição de magnésio, eletrólito, sódio, cálcio, carboidrato, tudo somente um sachê. Então, a depender do fator atividade, como é que funciona esse organismo, até com a calorimetria, nos mostra realmente o que o paciente precisa durante a atividade física. Muitas vezes é necessário, quando são pacientes atletas, que fazem mais atividade de endurance durante longos períodos. Em outros pacientes, basta simplesmente uma hidratação bem calculada durante o dia. 25 a 30 ml por dia como premissa, mas às vezes um pouquinho mais. Seria mais interessante. Então, se o paciente tiver uma boa ingesta de água, a gente consegue manter esse equilíbrio adequadamente. Talvez até para aquele corredor de rua ou um maratonista, mesmo que de endurance, mas se ele continuar a ingesta hídrica, talvez ele consiga manter ali um padrão bem ajustado. Sim, sim. E aí, os géis de água, com eletrólitos ou sem eletrólitos, eles podem ser para aqueles pacientes ali, talvez, em um momento de alta fadiga ou de endurance que seja realmente profissional, talvez o Ironman ali que necessite, né? Até necessite ali alguns amadores, né, maior. de 10 quilômetros que fazem, cada vez mais está se tornando a nova rave que a gente diz, né? Sim. Cada vez mais a gente vê em cada canto da cidade um grupo de corrida ou corridas acontecendo. Então 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, isso aí precisa ser bem avaliado para a gente utilizar dessas ferramentas. Esse já é muito importante para manter a performance e cada vez mais bater o RP, que é o recorde pessoal. Então, são suplementos que muitas vezes alguns negligenciam, mas que são um fator de importância para que você tenha uma grande performance. É interessante então, utilizar. Os eletrólitos, que antigamente falava-se muito nos líquidos, né, com eletrólitos, que eram Gatorade, né? Mas havia muita crítica também, né, com relação a você utilizar muito eletrólito no momento que você precisava de um suporte hídrico maior, de fato, e não associado a eletrólitos. Porque a gente sabe, água pura, se bebe água pura, a gente vai roubar eletrólitos do organismo. Sim. Né? Então, essa questão osmolar. Mas no nosso organismo, a água, ela naturalmente já não vem pura. E a gente precisa, de fato, hidratar. Uma desidratação, aí eu acho que longas distâncias, por longos períodos, esses eletrólitos aí vão fazer uma grande diferença, de fato. Com certeza. É como você falou, até 10 quilômetros ali, que já não é pouco para mim. Ainda mais eu desse tamanho aqui, com 2 metros para sustentar nesse joelho. É verdade. 10 quilômetros faz toda a diferença. E para entender tudo isso, o quanto, como é importante estar sempre buscando um apoio profissional, porque vai fazer diferença para que a gente acabe não fazendo algo precipitado que vai prejudicar mais do que ajudar. Exato. É trazer sempre do início, né? A partir do momento que a gente dá aquela virada de chave, onde a gente vai modificar de vida, que seja bem orientada para que evolua. Não venha piorar simplesmente por um erro de percurso, né? Então a gente está lá no Omani para auxiliar na parte ortopédica, nutricional, nutrológica, isso que é interessante.
Muito bom. E, e aí uma das questões também, né, que é as questões hormonais, que está sendo demonizado por uns e valorizados em excesso, talvez, né, por outros, e aí que gera aquele desbalanço entre um e outro. Mas, obviamente, que quando bem indicado, os agentes hormonais fazem uma diferença muito grande. A gente vê muito isso no mundo da dor, do tratamento da dor, porque tem pacientes que sofrem de dor e quando você investiga a fundo, você percebe que o paciente tem uma série de questões emocionais também relacionadas. E aí, os hormônios na mulher ou seja no homem, vão causar distúrbios também metabólicos e que vão levar a um quadro de dor, inclusive dor no sistema nervoso central, essa dor nociplástica, né? Então eu tenho muito paciente assim que simplesmente pelo controle, o ajuste hormonal, a testosterona muito baixa ou desregulada, causa fadiga, causa a sensação de desconforto muito fácil, inclusive a dor crônica. Exato. Hoje, para todo paciente que chega lá, para a gente fazer a avaliação, eu digo que a gente não precisa esgotar a bolsa para fazer a reposição. A gente não precisa esgotar do que a gente tem de mais de primordial para que a gente precise de uma reposição de fato. Simplesmente a gente manter sempre em níveis ideais. Hoje a gente está numa linha muito tênue, porque o fisiculturismo hoje se tornou cada vez mais algo curioso para muitas pessoas. Cada vez mais é mais fácil acesso tanto às medicações ou hormônios da parte underground, né, que a gente disse, onde a Anvisa não libera em relação ao uso, cada vez fica mais fácil esse acesso. Então muitas vezes a gente pega esses pacientes que estão utilizando e sem indicação. Isso é complicado. Então essa linha tênue que a gente precisa saber separar realmente quem é indicado, quem realmente necessita, quem está com aqueles valores um pouquinho mais baixos que a gente precisa de um auxílio para que ele se sinta melhor, tenha evolução, evite a sarcopenia. Então essa é a grande dificuldade hoje. Muitos pacientes acham que precisam e muitas vezes não precisam, simplesmente só precisa de ajuste da parte nutricional, simplesmente precisa do ajuste da parte da obesidade. Então é uma linha que a gente precisa de um certo cuidado até para saber lidar, porque muitos pacientes hoje, pelo fácil acesso, acabam chegando lá com receita pronta, de internet, onde é muito perigoso. Tive muito podcast de fisiculturistas dizendo o que é que utiliza, o que é que deixa de utilizar, e a pessoa chega lá com o papel dizendo, quero utilizar isso, e não é bem assim, não funciona, a gente não se formou para isso, né? Então essa parte de hormônio não é brincadeira, é algo que auxilia, chegou para ajudar no tratamento, e não para prejudicar o paciente. Então, ao deixar níveis perfeitos para que não tenha problemas ortopédicos, deixar níveis perfeitos para que não tenha aumento de obesidade, região centrípeta principalmente, a parte do estrogênio que está muito associada à testosterona, quando ela está exacerbada a gente precisa de controle. Então, é uma linha que precisa de um certo cuidado, né? Então esse desbalanço, o estrogênio, a testosterona também gera uma série de problemas, né? Então você acaba suplementando testosterona e aí tá uma baixa de estrógeno e vice-versa. É uma balança, a gente precisa deixar isso sempre em níveis perfeitos para evitar efeitos colaterais, né? Isso que precisa de um conhecimento sobre isso, não basta chegar na farmácia, comprar e começar. Complicado, muito complicado. Pacientes às vezes só se preocupam com a testosterona, mas a testosterona ela tá ligada a muita coisa, principalmente a parte do hemograma, principalmente a gente verifica ali desbalanceios em relação à hemoglobina, hematócrito, onde deixa o sangue um pouco mais hemoconcentrado, que é risco de trombose, risco de infarto, risco de AVC. Então, muitos pacientes, muitas pessoas não sabem que a testosterona traz isso. Apenas se preocupa com o valor de testosterona total. E ali é só um valor. A gente precisa tratar os sintomas, a gente precisa tratar o paciente. Então, isso aí tudo precisa ser avaliado. Se a gente busca o tratamento, seja da parte para auxiliar na parte da sarcopenia, deixar um nível perfeito no quartil superior, algo do tipo, e seja bem indicado para que não traga efeitos colaterais para o paciente. Ok. Então, e aí quando você recebe paciente que está com testosterona muito alta, estrógeno baixo, isso te dá algum indício? É isso, dá um indício justamente. Tem alguns pacientes que enganam, né? Pergunta, tá utilizando alguma coisa? Não uso nada, doutor. Mas o exame, ele acaba entregando. Não mente. Não mente. Então, a gente precisa
desse toque. Na parte do estrogênio, principalmente em relação ao excesso da testosterona, muitas vezes o estrogênio ele acompanha. E quando ele acompanha de uma forma exacerbada, deixando ali um suprafisiológico, pode trazer problemas da parte feminina, porque estrogênio, estradiol, traz ginecomastia, pode trazer alguns outros efeitos que prejudicam da parte estética do homem. Então a gente precisa desse controle, né? A gente não pode utilizar de nada acima do suprafisiológico, porque cada vez mais, quanto mais medicação, seja ela hormônio ou não sendo hormônio, mais medicação, mais efeito colateral. Então é complicado. Então a terapia hormonal tem o seu papel muito importante na mulher. A gente sabe, com relação à osteoporose, já se discute há muitos anos essa importância. Não é tão fácil tratar com medicamentos antireabsortivos. Nem sempre eles conseguem realmente reverter ou podem causar um excesso de rigidez óssea e levar a fraturas. Então, se o problema é hormonal, a gente precisa muitas vezes fazer essa terapia hormonal da maneira responsável, segura. Exato. Também existem ajustes hormonais necessários para que o paciente consiga sair de um quadro de apatia, de cansaço, fadiga crônica, às vezes até ajuste da libido, não só na mulher, mas às vezes também no homem. Faz parte, exato. E para emagrecer, elas têm um papel importante quando necessário. Quando é que você vê um paciente obeso e que precisa de uma terapia hormonal com testosterona também? A obesidade em si, ela já traz a síndrome que chama de síndrome de Mosh, né? Onde é o hipogonadismo secundário à obesidade. Então, a gente precisa fazer esse revestimento do quadro, buscando primeiro a parte da obesidade, mas visto que não está sendo responsivo, a gente precisa fazer a terapia que o paciente saia desse limiar. Então, às vezes, não é nem só o hormônio em si, mas sim fazer um estímulo intertesticular. HCG, tamoxifeno, são inúmeros tipos de medicações que a gente pode fazer com que o paciente tenha a responsabilidade da parte de testosterona de forma fisiológica. Quando não conseguimos, na parte de avaliação, não conseguimos tratar os sintomas que ele está apresentando, a gente faz a terapia hormonal para que ele justamente saia desse eixo que ele está apresentando. A gente trata sintomas e não somente o exame laboratorial. O exame laboratorial é só para confirmar, mas o sintoma é primordial para a gente tirar o paciente desse eixo aí. Muito bom. Então a gente não pode condenar a terapia hormonal, porque ela tem um papel importantíssimo, e o conhecimento, quando é realmente para hormônio, quando é para você aproveitar a produção hormonal do próprio organismo endógeno. E aí, como você falou, tem uma série de medicamentos, enzimas, tamoxifeno, por exemplo. Como que você enxerga o tamoxifeno, que também há bastante controvérsia ali se realmente usa, se ele tem um papel importante ou não? A gente conhece seu uso no câncer de mama. Exato. Mas no homem ele começou aí agora a entrar como uma ferramenta para poder ajustar os hormônios como a testosterona. Exato. O tamoxifeno é como se fosse um estrógeno, né? A gente está repondo o estrógeno. Então, a partir do momento que você está colocando de uma forma sintética no organismo, seu corpo entende que não precisa produzir. Então, como é uma balança, a testosterona sempre acompanha o estrogênio. Se você está acima de forma sintética, sua testosterona tende a subir. Essa é a ideia do uso, seja na forma de TPC, terapia pós-ciclo, ou seja, como um estímulo intertesticular com o uso da amoxicilina, que é uma das ferramentas que a gente tem. HCG também trabalhando da mesma forma. Então a gente busca essa associação para que tenha uma resposta de forma endógena, né? A partir do momento que a gente não tem essa resposta, avaliando também com exame, verificando como é que está o LH, o FSH, se está tendo aquele estímulo, não tendo essa resposta, a gente pensa na parte sintética, né? E passando também da parte de reposição hormonal, até da feminina, é algo que a gente precisa até para fator de proteção cardíaca, né? Muitas mulheres que estão entrando na parte da menopausa, climatério, muitas ficam receosas. Saiu até agora da FDA, onde tirou a tarja preta para reposição hormonal feminina, o que é muito interessante porque modifica um pouco em relação a essa visão quanto à reposição hormonal. É algo que ajuda muito as mulheres em relação à osteopenia, ajuda na proteção cardíaca, ajuda na consistência dos nossos vasos, artérias e veias. Então, é algo interessante, modifica muito a visão hoje em dia, de acordo com o que está sendo modificado, para o olhar desses
dessas medicações e, querendo ou não, só traz bem para o paciente, né? O paciente que está na fase do climatério, menopausa, muitas mulheres sofrem com isso e não precisam sofrer. É algo que a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter esse olhar e muitas mulheres não sofrem, ótimo, mas a maioria delas é mais comum apresentar sintomas que prejudicam durante essa fase. Então, é interessante ter esse olhar cauteloso para a realização da reposição. Perfeito. E ainda tem a questão da alteração da libido, que o homem não pode menosprezar. Começa a usar hormônios que vão aumentar bastante a testosterona, e aí o estrógeno pode não acompanhar também. Então, atuar na aromatase e aí diminuir o estrógeno e aí ter uma dificuldade, né, ou uma perda de diminuição do libido. Sim. E aí, por isso que o profissional tem que estar ali perto, tem que fazer esses ajustes. Você recebe esses casos, com certeza. Tem alguma dica assim, mais prática que você ajusta para que isso não aconteça? Tudo depende muito de cada paciente, né? Como é que ele responde a respeito das taxas que ele está apresentando. Mas o que a gente precisa manter sempre no eixo é SHBG, para que a testosterona livre sempre esteja biodisponível ali para ser utilizado. O estradiol e estrogênio dentro de uma faixa de 20 a 35, a gente mantém como fator de proteção cardíaca, libido aumentada, que ele está muito associado, e a testosterona nunca suprafisiológica, porque, como sempre falo, suprafisiológico, efeito colateral. Então, são valores ali que a gente precisa observar. E isso, lógico, em pacientes que precisam de uma terapia através de uso sintético, né? Aqueles que não fazem uso sintético, a gente precisa observar LH, FSH, porque a testosterona, de fato, a libido, está muito associada também à parte da fecundação, à qualidade do espermatozoide. Então, isso a gente também precisa ter esse olhar. Muitas vezes as pessoas utilizam sem nem pensar lá na frente quando pensam em ter filhos, mas já utilizou de medicação e aí faz fumo agora. Essa parte que a gente precisa ter esse toque diferencial e alertar o paciente tudo que está em jogo durante o uso, né? E aí agora o médico vai precisar manejar a complicação, o problema, Exato. para conseguir resolver, ao invés de estar... Esse fácil acesso fica muito difícil. Saudável. Exato. Esse fácil acesso às medicações fica muito difícil, principalmente às vezes do tipo de uso dessa forma da Egrauge. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Sem dúvida. Isso aí, muito bom, muito interessante, é bom tê-lo conosco. Esperamos discutir mais assuntos mais para frente. E é um grande prazer apresentar mais um podcast, discutir assuntos relevantes para o dia a dia, que possam fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. E esse é nosso objetivo, trazer qualidade de atendimento, satisfação, melhora, prevenção e uma saúde longeva para todos os nossos pacientes. É isso que nos traz felicidade e é por isso que estamos aqui compartilhando conhecimento. César, muito obrigado pela participação. Deixe sua mensagem. Agradeço aí também, fazer parte da clínica, iniciando com o pé direito, com excelentes profissionais do lado. Muito bom esse bate-papo aqui hoje, onde a gente conseguiu abordar inúmeras frentes que são discutidas hoje, mas sempre visando o bem-estar do paciente, né? Então, é algo que a medicina nos traz como primordial, que é cuidar, e lá na Humane, sem dúvida, está sendo bem cuidado, bem acompanhado, com essa equipe aí que são excelentes profissionais que, com certeza, olham o paciente com um olhar diferente. Maravilha. E até os próximos podcasts. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar sempre a sua dúvida, pois teremos o maior prazer em responder. Por favor, acompanhe os próximos, pois será cada vez mais interessante, porque com a sua participação nós teremos sempre a vontade, o interesse e a alegria de poder estar aqui compartilhando mais conhecimento. Até breve.